Nós vamos começar uma série de vídeos aqui no canal, onde eu vou te ensinar a fazer as peças mais básicas de todas. Nós vamos começar aqui com o molde de saia. Depois do molde de saia, nós vamos fazer o molde da blusa. Por último, nós vamos fazer o molde do vestido e as adaptações que você precisa fazer para poder transformar uma saia e uma blusa num vestido. Nós vamos começar por esse daqui porque é o mais simples de todos. Igual eu falei na live da quarta-feira passada, todas as peças, todos os moldes que você vai fazer, eles começam de molde de saia, molde de blusa. Qualquer peça, por mais difícil que pareça, inclusive essas que você vê nos desfiles das grandes empresas de moda, qualquer uma, ela é baseada em molde de saia e molde de blusa. Então eu vou dar bastante ênfase nesses dois, para que você que está aí me assistindo domine tanto a riscagem do molde, quanto o corte, o feitio, o acabamento, para que você consiga costurar suas próprias roupas de maneira simples e descomplicada. É importante dizer que tudo é um processo. Para você ter um molde bem feito, você precisa ter uma medida bem tomada. E para você ter uma medida bem tomada, você precisa conhecer a técnica. Então eu sugiro que você acompanhe esse vídeo sem pular, porque eu vou te ensinar todos os macetes, todos os detalhes bem mastigadinho. Se você achar que está muito longo, você pode assistir com velocidade aumentada. E depois que nós fizermos os moldes das peças, eu vou te ensinar a montar as peças propriamente ditas. Nós vamos começar aqui com o processo de tiragem de medidas. Vocês estão vendo aqui o modelo de manequim que eu tenho. Esse manequim aqui é um busto 40, então eu vou usá-lo para tirar as medidas. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: para a gente tirar medidas para a parte de baixo do corpo, para fazer molde de saia, molde de calça ou molde de bermuda, você precisa localizar a cintura. A cintura, ela é o seu ponto de referência, tanto para molde de blusa quanto para molde de saia. Nós temos aqui no manequim a cintura biológica, que é essa parte mais fina aqui. Na maioria dos moldes, você vai fazer o seguinte: você vai amarrar um barbante aqui na sua cintura biológica. Como eu não tenho barbante, eu estou usando essa fita, mas o resultado é o mesmo. E aí, depois que você localiza a sua cintura biológica, que é a parte mais fina entre o busto e o quadril, ela vai ser o seu ponto de referência. Pode ser que, para você riscar o molde de saia, para a pessoa que for usar, ela não goste de usar uma cintura alta aqui em cima. Então você vai adaptar. Então você vai pedir para ela mostrar para você onde que ela normalmente usa, né? Geralmente é aqui assim, um pouquinho para cima do quadril. E você vai tomar esse ponto como referência para você riscar a sua saia. Para isso, você só vai soltar um pouco aqui o seu barbante ou a sua fita, tanto faz, e você vai acomodá-la, né? Eu desci aqui um pouquinho, igual vocês viram, e você vai acomodá-la aqui na cintura que a pessoa gosta de usar. Muito bem, nós vamos começar aqui tomando as medidas para a gente riscar a saia. É muito fácil. Você vai precisar da medida da cintura, circunferência da cintura, circunferência do quadril. Você vai precisar também da altura da cintura até o quadril. E a última medida é a altura da cintura até a barra. Essa saia que eu vou te ensinar a fazer é a saia alfaiate, é a saia mais básica que existe. É o modelo mais básico, mais simples que tem, que você usa com riscagem de molde. E a minha sugestão é que você pratique bastante, que você domine esse molde de saia, porque é em cima dele que você vai fazer todas as alterações para fazer os diferentes tipos de saia que existem. Então vamos lá, a saia alfaiate normalmente ela vai até o joelho, né? Tem gente que gosta cobrindo o joelho, tem gente que gosta na linha do joelho, tem gente que gosta acima do joelho, você vai adaptar. Eu vou fazer aqui com referência ao tamanho 40, que é até a altura do joelho. Primeiro de tudo, nós vamos marcar aqui a circunferência da cintura. Você dá a volta assim no corpo da pessoa, localiza onde é o zero da fita, que sempre vai ter esse metalzinho aqui na ponta. Você vai localizar aqui, nós vamos tirar a medida em centímetros. Você vem aqui e você marca. A cintura do meu manequim está dando 73. Quando você tiver um número ímpar, aqui no caso 73 é um número ímpar, você pode arredondar para cima, 1 centímetro, no caso 74. Por quê? É melhor sobrar do que faltar, ok? Depois você vai fazer a prova, se for o caso de tirar esse 1 centímetro que você acrescentou, na hora da prova nós vamos saber. Então você vai tomar a medida da cintura da forma como você viu,
Depois você vai tomar a medida do quadril, já pede para a pessoa deixar a mão na cintura para você não perder o ponto de referência enquanto você está medindo, tá bom? Você vai vir aqui, vai tomar a circunferência do quadril. Para você tomar a circunferência do quadril, pode ser que você precise da ajuda de alguém, porque a fita, dependendo do tipo de corpo da pessoa, igual você está vendo acontecer aqui, ela teima em ficar caindo. Então eu recomendo que você tenha a ajuda de pelo menos mais uma pessoa. O quadril do meu manequim aqui está dando 90. Você vai tomando a medida e já vai anotando. E a terceira medida é a altura da cintura até o quadril. Normalmente, em mulheres adultas que não sejam muito altas, essa distância da cintura até o quadril é de 16 a 18 centímetros. Mas pode ser que a mulher tenha um culote, né? Isso aqui é uma altura padrão para uma mulher mais magrinha. Se for uma mulher mais gordinha ou se ela tiver culote, essa medida vai aumentar um pouco. Normalmente é um palmo. Um palmo equivale a 20 centímetros. Apesar que eu já fiz saia para mulheres e tinham 25 centímetros de distância da cintura até o quadril. Como é que você tira essa medida? Você vai aqui tendo como referência o local onde você mediu a cintura, a circunferência da cintura. Você vai colocar a fita aqui na lateral, passando aqui pelo osso da coxa, aqui na lateral, e você vai marcar a medida. Ó, no caso desse meu manequim, ele está dando 16. E aí, você anota essa medida da cintura até o quadril, e aí você já desce pela lateral do corpo da pessoa, pede para ela te dizer onde que ela quer a altura da saia, mas antes de você marcar a altura da saia, você vai marcar a altura do joelho, porque o joelho é o seu ponto de referência. Nós vamos traçar um molde até a altura do joelho, e aí você vai adaptar depois para a altura que a pessoa quer. Então, no decorrer da riscagem do molde, eu vou te explicar. Depois que você anota todas essas medidas, nós vamos começar a riscar os moldes. Para nós fazermos o molde da nossa saia, nós vamos começar com um retângulo feito numa folha de papel. Eu estou usando aqui uma folha sulfite para caber no vídeo, você conseguir me acompanhar, mas você pode fazer com papel pardo, que você encontra facilmente em qualquer papelaria de bairro, você encontra. Tem também o papel craft, só que ele é mais caro, só porque ele tem um nome diferente. Ou você pode usar papel manilha ou papel de presente, enfim, isso não importa. Eu vou fazer aqui na folha sulfite, então vamos começar marcando o nosso ponto de referência. Aqui, o nosso ponto de referência vai ser aqui, você vai marcar um ponto. Eu marco da esquerda para a direita, porque eu sou canhoto, você pode marcar aí da forma como você quiser. O nosso ponto de referência vai ser o ponto A. Desse ponto para a direita, eu estou marcando da direita, porque eu sou canhoto. Se você for destro, provavelmente você vai marcar o contrário, ok? Desse ponto para a direita, nós vamos marcar a distância da cintura até o quadril. Para isso, você vai usar a mesma fita que você usou para marcar, para medir no corpo da pessoa. Então, eu vou vir aqui e eu vou medir a distância da cintura até o quadril. Vamos supor aqui no meu exemplo, como é uma folha pequena, eu vou fazer com 10 centímetros, mas aí você vai fazer com 16, com 18, com 20, com 22, tá bom? E aí você já aproveita a fita e já marca a altura da cintura até o joelho, ok? Vamos fazer um molde com a altura até o joelho, mesmo que a altura da barra não seja no joelho, você já vai entender por quê. Ok, então, ponto A, aqui, esse último ponto vai ser o ponto B, e esse intermediário, nós já vamos colocar uma letrinha para que não fique difícil de você entender. Nós vamos agora esquadrar o ponto A. Então você vai precisar de um esquadro. Aí muitos de vocês falam, mas eu não consigo usar, não consigo fazer conta, eu não tenho familiaridade com matemática, não sei usar. Eu sinto muito, não posso te ajudar, porque é feito dessa forma. Então eu sugiro que você aprenda. Ou o que você pode fazer é dobrar a sua folha de papel. Você vem aqui, dobra, de forma que as pontas encontrem com a mesma distância daqui a aqui, daqui a aqui, para que você consiga esquadrar esse ponto. Gente, não tem como você riscar molde plano sem você fazer conta. Muita gente reclama, às vezes, nos comentários dos vídeos,
mas não tem o que fazer, tá bom? Quando você quer aprender algo novo, você tem que se adaptar ao mundo, não o mundo se adaptar a você. Muito bem. Esquadrei esse ponto e aí você vai fazer o seguinte, ó, você vai prolongar essa linha, eu estou usando uma régua de 30, mas talvez você tenha que usar uma régua maior. Você vai prolongar essa linha até ela quase encostar do outro lado do papel. Nós vamos fazer o seguinte, você vai pegar a circunferência do seu quadril, que você encontrou aí na fita, né, na pessoa que você mediu, e você vai somar 4 centímetros, ok? Soma 4 centímetros e depois, nesse resultado, você divide por 4. Se você não conseguir fazer com a fita, você pode fazer o seguinte, ó, que é muito útil. Algumas fitas, inclusive essa minha aqui, ó, ela mostra o valor aqui, no caso, em 40 e o valor da metade, né? Mas só dá para fazer com números pares, ó. Essa minha fita aqui eu gosto de trabalhar com ela, porque ela tem esse recurso. Mas você pode fazer o seguinte, vamos supor um exemplo aqui, 20 centímetros. Você quer encontrar a metade, você dobra a fita e o número que estiver aqui na ponta vai ser a sua metade, no caso 10. E se você precisar, você dobra de novo. O número que estiver aqui na ponta vai ser a sua metade, no caso 10 mais 5, é 5. Então a metade de 10 é 5, a metade de 20 é 10. Você faz dessa forma. Você vai localizar esse valor e você vai marcar essa distância daqui para cima, aqui. Sempre com a mesma fita que você usou, ok? Medida do quadril. Eu vou usar aqui um exemplo para caber na minha folha sulfite. Eu vou marcar um número qualquer aqui. E nesse ponto que você marcou, você vai marcar a letra C, ok? Ponto A, ponto B, ponto C. Agora, você vai repetir esse procedimento aqui no ponto B. Então, você vem com o esquadro, eu vou usar esse vermelhinho aqui porque o outro de madeira sujou meu papel. Você vem aqui com o esquadro, acerta bem aqui, ok? Se você tiver dificuldade de trabalhar com esquadro, tem muita gente que não tem familiaridade, um recurso que você tem é vir aqui, agora que você já esquadrou essa primeira linha, você vem aqui com a sua fita, desce, né? Você vem marcando aqui, descendo. A mesma medida que você encontrou do ponto A ao ponto B, você vai marcar do ponto C até o ponto D, que nós vamos localizar agora. É um recurso que existe, tá bom? Mas o ideal, o certo, é você se habituar a trabalhar com esquadro, porque se você não esquadrar bem o seu molde, ele vai sair torto. Quando você cortar a peça, ela vai ficar torta. A mesma distância que eu marquei em cima, eu vou marcar embaixo. No meu exemplo aqui é 18, então você vai adaptar aí para o seu exemplo. E nós vamos fechar o retângulo de base. Vocês vão me ouvir falar muito esse nome, retângulo de base. Nós temos aqui. E esse ponto vai ser o ponto D. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Muito bem. Lembra que nós localizamos aqui a altura do quadril? Vamos colocar o nome de ponto E aqui. Ponto E, tá vendo só? Vamos localizar a extremidade oposta dele. Ou você vem aqui e você esquadra o ponto E, ou você vem com a fita. Vou te ensinar um truque. Você vem aqui, ó, vamos supor, a distância aqui no meu exemplo tá dando 10 centímetros. Então, daqui aqui é 10, eu venho daqui aqui e marco 10. Tá vendo, ó? No ponto C, em direção ao ponto D, marco 10, localizei o ponto F. E agora eu vou unir os dois. Esse daqui é o nosso quadril. Aqui é a nossa cintura. E aqui é o nosso joelho. Por que eu não escrevo a barra? Porque pode ser que a pessoa não queira a barra no joelho. Nós, depois do molde quase pronto, nós vamos localizar. Muito bem. Vamos localizar agora a circunferência da cintura. Você vai pegar a circunferência total da cintura e vai dividir por 4. Na cintura, você não coloca folga. Igual eu falei, sempre que você tiver um número ímpar, você soma 1 para que dê um número par. Isso, gente, é um recurso que a gente tem para facilitar
na hora da gente fazer as divisões aqui para encontrar os valores correspondentes, ok? Mas na cintura você nunca coloca folga. Então você vai pegar aí o valor da sua cintura, vai dividir por 4. Vamos supor, se você quiser usar a fita, você simplesmente divide assim e depois divide assim. E você vai saber qual é o valor, qual é o número que você tem, né? Olhando aqui na parte de dentro. E aí você vai marcar do ponto A em direção ao ponto C o valor da sua cintura. Aqui eu vou pegar um valor simbólico, ok? Menos 1 centímetro, ok? A esse número que eu encontrei nessa divisão, eu vou subtrair 1 centímetro. E aí eu vou marcar a minha cintura. Vamos colocar aqui ponto G, certo? Então, a circunferência dividido por 4 menos 1, ponto G. Vamos agora ligar o ponto G ao ponto F. Porém, nós vamos reduzir mais 1 centímetro aqui também. No ponto F em direção ao ponto E. 1 centímetro. E no ponto D em direção ao ponto B. 1 centímetro. Por que nós fazemos isso? Porque a parte da frente da saia e da calça, ela é sempre menor do que a parte das costas. Isso é um recurso que a gente tem na modelagem para que a peça tenha um caimento melhor no corpo. Porque muitas vezes a costura da lateral, ela fica incomodando a pessoa quando ela usa a saia ou a calça. Então, uma das formas que a gente tem de contornar esse problema é fazendo essa redução aqui. E agora nós vamos ligar aqui o ponto G até o ponto F, que nós localizamos aqui menos 1 centímetro. Deixa eu só marcar aqui, menos 1 centímetro. E esse ponto nós vamos mantê-lo, por enquanto, sem ligação com nenhum outro. Muito bem. Agora, nós vamos localizar a metade do ponto A até o ponto G aqui na cintura. Metade, você vem aqui, coloca a fita. No meu caso aqui tá dando 15. A metade de 15 é 7,5. Então eu vou vir aqui e eu vou fazer uma marcação. Vamos fazer aqui uma letra H para facilitar o nosso entendimento do molde. Nós vamos medir aqui, no meu caso deu 7,5 porque o meu molde é pequeno. Aí no seu caso vai dar um número bem maior. Nós vamos medir a mesma distância do ponto A até o ponto H. Nós vamos marcar aqui na barra do ponto B até o ponto D, certo? No meu caso aqui é 7,5, então eu vou marcar a mesma distância na ponta oposta. E eu vou unir esses dois pontos. Aqui assim. Vamos colocar aqui ponto I. Isso daqui vai ser a linha do nosso fio reto. Ok? Isso aqui é muito importante porque quando você for posicionar o molde no tecido para cortar, esse aqui vai ser a sua referência. Ótimo. Agora, no ponto H, nós vamos fazer a pence da cintura na frente. Só lembrando, esse aqui é o molde da frente. Vamos fazer a pence da cintura na frente. Aqui vai uma observação. Se a pessoa para quem você estiver fazendo esse molde, essa saia, tiver uma barriguinha, eu não recomendo que você faça a pence na parte da frente do molde, tá? Tem gente que conhece como pinça, eu conheço como pence. Por que não dá certo? Porque se você fizer a pence na parte da frente e a pessoa tiver uma barriguinha, a saia vai ficar parecendo um saco amarrado no corpo da pessoa. Então, se a pessoa tiver uma barriguinha, você pode pular essa etapa aqui e ir para a seguinte. Vamos marcar aqui na parte da frente 1 centímetro para cada lado do ponto H, certo? 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui. Muito bem. Agora, nós vamos descer no ponto H em direção ao ponto I, cerca de 8 centímetros aí no seu molde, tá? Mas aqui eu vou fazer menor, porque o meu molde é menor. Você pode descer cerca de 8 centímetros. Se for uma mulher mais alta, você pode descer até 10. Ok? E aí nós vamos riscar aqui a nossa pence. Muito bem. Se você tiver feito a pence na parte da cintura, esses 2 centímetros que você marcou aqui, você precisa acrescentar aqui no ponto G em direção ao ponto C.
Se você não tiver feito a pence na frente, você não precisa fazer essa etapa aqui. Você vai simplesmente aqui com a sua fita marcar 2 centímetros do ponto G aqui saindo em direção ao ponto C, 2 centímetros, e você vai retraçar a linha da cintura. Tá vendo? Eu fiz aqui com um lápis bem forte, ele até é ruinzinho de apagar. E você vai retraçar a linha da cintura. Desse jeito aqui, ó. Pode ser, inclusive, que fique reta, não tem problema. Muito bem. Agora, aqui, no ponto A, em direção ao ponto E, você vai descer cerca de 1 centímetro. Se você estiver trabalhando com uma mulher mais alta, você pode descer até 1,5 centímetros, ou se for se o corpo da mulher for mais curvilíneo, né? Se for aquela mulher que tem mais curvas, você pode descer até 2 centímetros. Como é que você sabe quanto que você tem que descer? A prática vai te dizer, tá bom? Então eu sugiro que você faça isso daqui mais vezes, até você dominar essa modelagem, como eu falei. E aí, como você viu, eu vou ligar esse ponto aqui, onde nós descemos 1 centímetro, aqui ó, 1 centímetro. Esse ponto eu vou ligar lá onde nós saímos os 2 centímetros aqui do ponto G em direção ao ponto C. Se você não tiver feito a pence da cintura na frente, esse ponto que você desceu 1 centímetro, você vai ligar aqui no ponto G, ok? Você adapta aí para a modelagem que você está fazendo. Agora, essa linha reta que nós fizemos, você pode vir aqui à mão livre mesmo e dar uma leve curvada nela aqui, ó. Porque isso daqui vai ficar na frente do corpo da pessoa, tá vendo? Se ela tiver uma barriguinha, isso daqui serve para acomodar o tecido na barriguinha dela ou na saliência. De repente, uma mulher que está esperando neném, então você vai fazer isso daqui, para que o pano não fique dobrando para baixo, principalmente quando ela sentar ou se abaixar. Muito bem. Feito isso, você vai fazer o seguinte, você vai ligar o quadril até, o quadril aqui seria o ponto F, né? Até a barra, que seria o ponto D. Aí, você vai entender por que nós marcamos no joelho. A pessoa fala para você o seguinte, eu quero 2 dedos para cima do joelho. Então, você está vendo aqui o joelho dela, que você riscou. Você vai colocar o dedo aqui, ó, 2 dedos para cima do joelho. Faz uma marcação aqui, faz a mesma marcação do outro lado. Assim. Ah, eu quero 2 dedos para baixo do joelho. Então, você vai fazer, o joelho tá aqui, 2 dedos para baixo. Ó, nem cabe no meu papel, teria que usar um papel maior. 2 dedos para baixo, desse jeito. Eu quero no meio da coxa. Então, o meio da coxa vai ser a metade daqui até aqui. Um exemplo, tá? Vamos supor, o meio da coxa aqui tá dando 15 centímetros no meu exemplo. Então, metade de 15 é 7,5. Eu encontro a metade daqui a aqui, a metade daqui a aqui, faço uma linha. E aí eu escrevo barra, ok? No meu exemplo aqui, eu vou deixar a barra na altura do joelho, para que fique fácil da gente fazer a saia depois. Muito bem. Vamos então, você localizou a altura da barra, você vai ligar esse ponto até a extremidade oposta. Pode ser que você tenha que subir essa linha. Aí o ponto D, ele vai vir um pouco aqui para cima, né? Você vai subir ele um pouquinho e aí você vai ligar esse ponto que você marcou aqui os 2 centímetros, dependendo da altura que você fizer a sua saia, você vai ligar ele aqui, ó. Você passando por esse ponto, você vai ligá-lo até a barra, para fazer uma saia reta. Desse jeito assim, ó. Aqui eu não desci 1 centímetro, eu posso vir aqui e descer mais 1 centímetro aqui no ponto D. Tá vendo? E aí eu vou ter uma saia reta. Quando eu fechar essa pence, essa linha aqui, ela vai entrar e vai dar formato aqui na lateral. Então nós temos o nosso molde da frente pronto. Nós vamos repetir o procedimento para nós encontrarmos o molde das costas. Para a gente fazer o molde das costas, você vai repetir o passo a passo que você fez para encontrar o retângulo de base, a mesma coisa que você fez no molde da frente, e você não vai fechá-lo. Tá vendo que eu deixei as 2 linhas aqui? Eu marquei os pontos A, B, C, D, E e F, porém eu não fechei.
Na parte da frente, no molde da frente, aqui ó, eu não entrei 1 centímetro, não fiz o molde encolher 1 centímetro. Na parte das costas, esse 1 centímetro que eu tirei da frente, nós vamos acrescentar nas costas. Como é que a gente faz isso? Aqui no ponto C, eu vou fazer uma marcação 1 centímetro aqui saindo do molde do retângulo, 1 centímetro. No ponto D, a mesma coisa, aqui, 1 centímetro. E aí eu vou riscar a linha que vai fechar o meu retângulo de base. Muito bem. Agora eu vou riscar a linha do ponto E ao ponto F, que seria a nossa altura do quadril. Muito bem. Vamos colocar os nomes novamente. Aqui, quadril, para a gente não se perder. Opa! Aqui é a cintura. E aqui é o joelho. Também é a barra, né? Como nesse caso aqui eu decidi colocar a barra na altura do joelho, eu já posso acrescentar aqui barra, não precisava colocar joelho. Muito bem. Agora, o passo a passo para nós encontrarmos a linha da cintura é o mesmo que nós usamos aqui no molde da frente. Você vai pegar a circunferência da cintura e vai dividir por 4. Porém, aquele 1 centímetro que nós tiramos da frente, nós vamos acrescentar aqui, igual nós fizemos. Então, recapitulando, na parte da frente você divide a circunferência da cintura por 4. Nesse resultado da divisão, você subtrai 1 centímetro para marcar a cintura. Na parte das costas, você divide por 4 e soma 1 centímetro para você marcar a cintura. Se você não fizer essa correção de somar 1 centímetro nas costas, depois vai ficar faltando tecido na sua peça, ela não vai fechar e você não vai entender por quê, tá? Então eu vou fazer uma marcação aqui simbólica, tá bom? Vou marcar um número qualquer aqui no meu molde, só para eu conseguir fechar aqui o exemplo e você conseguir me acompanhar. Então você faça aí na sua peça o número correspondente. Fiz aqui a marcação da minha cintura e vamos colocar aqui ponto G, certo? Vamos escrever aqui que é costas, para a gente não confundir depois na montagem da peça. Muito bem. Vamos agora marcar a pence. Nós vamos encontrar a metade da distância do ponto A até o ponto G. Você localiza aí qual que é a metade e faz uma marcação. A mesma distância que eu marquei do ponto A até o ponto G, tá vendo aqui, ó, tem uma marcaçãozinha aqui. Eu vou marcar do ponto B aqui para cima. Então eu só vou transferir. No caso aqui no meu exemplo, tá dando 7,5 centímetros porque o molde é uma miniatura, mas aí no seu exemplo vai dar uma medida maior e você vem com uma régua e faz uma linha unindo esses dois pontos aqui em cima. Olha, eu fiz errado sem perceber. Você vem e corrige. Aqui em cima vai ser o ponto H e aqui vai ser o ponto I. No ponto H, em direção ao ponto I, nós vamos marcar a pence das costas. Aqui vai uma observação. Se tiver muita diferença da medida do quadril para a medida da cintura, se for aquela mulher que tem aquele bumbum bem grande, bem de tanajura, tem que ser uma pence mais funda feita aqui. Se não tiver muita diferença, se for aquela mulher que tem um corpo mais longilíneo, mais magrinha, né, ou até uma criança, se você quiser fazer, não tem necessidade de você fazer uma pence tão profunda. Vamos aqui fazer um exemplo de 1,5 centímetro para cada lado aqui do ponto H. Isso aqui, 1,5 centímetro para uma mulher que não seja muito alta, que não tenha muitas curvas, tá bom? Se você estiver trabalhando com uma mulher mais curvilínea, se ela tiver um bumbum muito grande, você pode fazer até 2 centímetros, 2,5, tá bom? Mas nunca faça muito funda. Só se for realmente aquele bumbum bem pronunciado,
tá bom? Que como é que você faz para saber qual que é a distância ideal? A prática vai te dizer. Por isso que eu recomendo, faça 1, 2, 3 vezes isso aqui até você descobrir, porque não adianta, tem coisas que você só aprende fazendo. Eu posso dar aqui 1000 receitas, que se você não pegar, não fizer, não montar, você não vai conseguir assimilar, ok? Muito bem, esse resultado que eu acrescentei aqui para cada lado do ponto H, no meu exemplo aqui, ó, tá dando 3 centímetros. Eu tenho que subir a mesma medida aqui no ponto G, certo? Então, no meu exemplo, tá dando 3 centímetros, ele vai, no meu caso aqui, ele vai coincidir com essa marcação do meu ponto C. Se você não transferir essa medida para cá, opa, peraí que saiu do quadro. Se você não transferir essa medida para cá, quando você fechar essa pence, vai faltar tecido aqui na lateral da sua cintura, você não vai saber por quê, ok? Nas costas, aqui, no ponto A, em direção ao ponto E, você vai descer cerca de 1,5 cm ou, no máximo, até 2 centímetros, tá bom? Se for aquele mesmo caso, se a mulher tiver muita diferença do quadril para a cintura, se for aquela mulher que tem aquela silhueta bem de ampulheta, né, que tem um bumbum bem grande, você vai descer 2 centímetros. Se não, se for mais retinha, né, mais longilínea, você pode descer até 1 centímetro. Por que que a gente faz isso aqui? Porque muitas vezes fica um papo nas costas aqui da saia. Então a gente diminui aqui a linha da cintura para prevenir esse problema. E nós vamos ligar aqui esse ponto que nós descemos na cintura até onde você fez a marcação da cintura lá longe. Tá vendo, ó? Não vou ligar no ponto G da cintura. Vou ligar no ponto onde eu transferi a medida da pence para cima. No meu caso, coincidiu aqui no ponto C, tá? E como na parte da frente, eu vou vir aqui. Se você tiver uma régua apropriada, você pode usar. Se não, você pode fazer a mão livre. Como eu já tenho uma régua própria para isso, eu vou usá-la agora. Aqui você localiza mais ou menos qual é o ponto da régua que você acha que vai dar certo no corpo da pessoa. Você vem aqui e faz uma linha, desse jeito. Essa parte aqui nós vamos eliminar, nós vamos recortar. Tá vendo? E vai ficar assim. Agora nós vamos ligar aqui a extremidade da cintura, né? Até a parte da barra. Aqui vai uma correção para você que está me acompanhando. Você percebe que aí no vídeo eu estou fazendo a marcação partindo do ponto C e descendo até o ponto D, né? Que seria a nossa barra. Porém, o correto nesse caso aí é você ligar o ponto C até a extremidade do quadril, o ponto F, aquele ponto onde a gente saiu 1 centímetro para fora do molde. Se você não fizer desse jeito, você vai comer muito tecido aí na parte do quadril da sua saia e aí vai ficar errado. Então na nossa live nós vamos comentar mais sobre isso, ok? Porém, quando eu fechar essa pence, essa parte da cintura aqui, ela tá reta, tá vendo? No meu caso aqui, coincidiu dela ficar toda retinha, quadradinha. Mas nem sempre ela fica desse jeito, tá bom? É porque isso aqui é um exemplo. No molde de vocês, muito provavelmente não vai ficar assim, quadradinha, certinha. Ela vai ter uma diferença daqui para cá, vai ter uma linha inclinada aqui. Bom, quando eu fechar essa pence, essa parte aqui de cima, que é quadrada, certinha, ela vai afunilar. Ok? E aí você vai ter o formato do contorno do corpo da pessoa. Depois que você terminar, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui com a fita, você vai marcando aqui na linha da cintura. Se você tiver uma linha curva, você não coloca a fita deitada. Você trabalha com ela em pezinha assim, tá bom? Você vem aqui, ó, posiciona onde que eu localizei a extremidade da cintura. No meu caso aqui, no ponto C, coincidiu de ser no ponto C. Eu venho aqui com a fita, eu vou marcar até onde começa a minha pence. Tá vendo? No meu exemplo aqui deu 9 centímetros. Esses 9 centímetros eu não vou contar a pence. Eu vou trazer para cá e eu vou marcar quanto que deu o total. Tá vendo? Ó, tá dando aqui 15 centímetros, passando 2 milímetros aqui de 15. Eu vou repetir o procedimento no molde da frente.
Aqui, ou você pode anotar o valor que você encontrou nas costas, ou você vem aqui com a fita. Não tinha dado 15? Eu vou começar a medir aqui a partir do 15. 15, vem aqui até onde começa a pence na frente, ou até onde elas se encontram. Aqui, ó, 23,5. Eu vou trazer esse 23,5. Não considero a pence, não posso medir a pence, porque depois, quando nós formos montar a saia, essa pence aqui, ela vai sumir, ó. Ela vai ser fechada. Tá vendo? Então você não pode considerar esse volume de tecido aqui, tanto esse quanto das costas. Se você não tiver feito pence na parte da frente, é só você medir direto aqui que você vai encontrar o valor. Então no meu caso aqui tá dando 23,5, eu venho aqui e está dando 30. Muito bem. Aqui você tem uma parte da frente, uma parte das costas. 30, no meu exemplo aqui, está dando 30, equivale a metade da circunferência. Então, essa saia aqui, se eu fosse fazer, teria que ser para uma pessoa que tem 60 centímetros de cintura, né? Uma criança aí, uma pré-adolescente talvez, tenha uma medida dessa. Por quê? Nós estamos aqui trabalhando, cada folha dessa é 1/4 do molde total. Porque quando nós vamos cortar no tecido, aqui ó, nós vamos posicionar com o tecido dobrado. Né? Isso eu vou ensinar mais para frente para que você consiga me acompanhar. Então nós posicionamos aqui um molde no tecido dobrado aqui e de um molde desse nós vamos tirar 2 iguais. Então esse aqui é 1/4 do total. Eu tenho que fazer a medida aqui e multiplicar por 2. Por quê? Aqui esses 2 é uma metade. Então para achar o valor total você precisa multiplicar por 2, já que é uma metade. Você vai repetir o procedimento aqui no quadril, tá bom? Só que no quadril nós demos folga, então você vai ter um valor aí acrescido da folga, que no exemplo que eu pedi foi 4 centímetros, e esse molde está pronto para que a gente possa recortar. Eu não vou ensinar a recortar nesse vídeo, senão ele vai ficar muito longo. Se você tiver dúvida na riscagem desse molde, você não perde a live que eu vou fazer na quarta-feira, novamente às 2 horas da tarde, com todos os tira-dúvidas desse passo a passo aqui, para que você consiga fazer aí na sua casa, sem dificuldade, sem complicação. Se você gosta do meu trabalho, não esquece de deixar um joinha para mim, porque isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Me segue nas minhas redes sociais também, Facebook, Instagram, Machado.alfaiate, e até o próximo vídeo, onde nós vamos montar a saia e dar os acabamentos.